Então, pessoal, continuando nossas videoaulas aí, na aula passada falando sobre a criação do projeto, né? Sempre atendendo aos critérios da arquitetura. Falamos do Clean Architecture Layers aqui, né? Que é a gente chama de arquitetura limpa, né? O Clean DDD, tá? Esse material aqui está disponível, então, lá na descrição do YouTube, aí você pode estar baixando. E o objetivo dessa aula é o seguinte: a gente vai então dar continuidade na nossa camada de Application Core, né? Então a gente vai dar uma evoluída aí na nossa classe cliente, dar uma melhoradinha nela, né? Porém, o nosso foco aqui vai ser a parte da infraestrutura. Então a gente vai estar conectando no banco, instalando o Entity Framework, vendo como que ele faz todo esse processo, né? Enfim, então nosso foco vai ser essa parte laranjada aqui, né? Tá? Que é a parte de mais baixo nível, que se a gente for entender, então, da mais alto nível, que é a interface de usuário, a gente tem a Application Core, que a gente chama de domínio também, né? E a de infraestrutura. Bom, primeiramente, eu vou fazer o seguinte: esse código não está versionado, ele não está no GitHub, né? Então, no meu projeto aqui, como que eu adiciono, então, esse projeto no GitHub, né? Ou qualquer outro controle de versão? Primeiramente é o seguinte: a gente tem que ter em mente que aqui em Tools, Extensions and Updates, que são extensões e atualizações, né? Nós temos que instalar este cara aqui, ó. Então, em online, né? Obviamente você tem que estar conectado na internet, né? Você tem que ter uma conectividade aí. Tá dando uma travadinha aqui, né? Vamos dar uma guardada aqui. Então, pessoal, olha só. Aí você vai procurar por GitHub nessa opção aqui, ó. GitHub, né? Então nós temos aqui GitHub Extension for Visual Studio. Então, nesse caso, eu já tenho ele instalado. Basta que você, então, clique em Install nele aí, né? Vai ter uma opção aqui ao lado. Se ele estiver desatualizado, vai ter uma opção para você aqui de Update, atualizar. Sempre é bom que você mantenha isso atualizado, tá? Então, quando você vai começar o processo de instalação, ele vai pedir para fechar o Visual Studio, você vai fechar o ambiente e assim ele vai começar a instalação, tá? E na sequência você abre o Visual Studio e já vai estar lá disponível para você, né? Vai estar disponível aonde, né? Então ele vai estar para você aqui nessa paleta chamada Team Explore, tá? Na paleta Team Explore, então você vai ter aqui basicamente duas seções aqui, uma dizendo Visual Studio Team Services, esse cara que a gente não está utilizando por enquanto. Ele é da Microsoft, né? É um ambiente muito bom, onde você pode estar fazendo integração contínua, você pode estar versionando também o seu código-fonte, trabalhando em equipe, tá? É o famoso TFS, tá? Então a gente vai falar depois aí, durante as aulas. Provavelmente no próximo semestre. O nosso foco aqui é o GitHub, tá? Então ele vai pedir para você autenticar, né, criar um login. Se você não tiver conta, vai ter a opção de criar uma nova conta, né? Então você tem que estar atento ao GitHub, que é esse endereço aqui, você tem que se cadastrar, ok? Então você tem a sua conta aqui, ou você pode então estar criando uma nova conta, né, que é um pré-requisito, certo? Levando em consideração que você já tem uma conta, é o meu caso, então o que a gente vai fazer? Então nós vamos subir esse código-fonte para o GitHub, usando esse plugin que acabamos de fazer a instalação. Como que eu faço isso? Aqui na opção, aqui nessa barra de tarefas, aqui nessa cor azul, você tem a Add to Source Control, adicionar no código controle de versão, né? Então você vai ter a opção de Git, tá? Então todo projeto que você vai iniciar no Visual Studio, né, sempre terá essa opção, tá? Essa é a forma mais fácil de você estar, então, subindo o teu código-fonte para o GitHub, né? Então vamos lá. Ele está pedindo aqui para que eu faça a minha autenticação. Deixa eu ver aqui se eu autentiquei aqui, então. Vou dar um sign in aqui, né? Olha só, ele perdeu minha autenticação. Então eu vou entrar com a minha conta, né? Como eu disse anteriormente, você tem que ter então uma conta no GitHub, né? Deixa eu ver se eu lembro minha senha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenta aí depois, quem quiser no vídeo aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que vai conseguir entrar na minha conta aí, né? Não, Bad Credentials aqui, acho que tá errado. Eu já sei qual que é.
Vou então autenticar aqui. Beleza. Olha só. O que é interessante aqui? Agora eu posso então escolher aqui, ele tem aqui o meu usuário, né? Eu posso escolher o nome do projeto que vai ficar como repositório no GitHub. Tá? SGC, ele pegou o padrão, o nome da minha solution. Eu vou colocar assim, web app SGC. Né? A descrição, vou colocar aqui sistema de gestão de clientes. Então você vai definir aí o que é esse sistema, do que se trata esse repositório, né? E vou colocar aqui aula fakes. Segundo semestre. Quer dizer, quarto semestre, né, pessoal? Quarto semestre. Claro que eu posso estar mudando depois disso aí, ok? Então, o objetivo aqui, pessoal, é publicar. Então, vou fazer um public. Então, voltando aí, pessoal, tivemos um imprevisto aí, né? Deu um pau aqui na máquina, mas tá, vamos lá. Olha só, então, o importante é que após o push, então você vai ter aqui esse ícone Home. Lembrando, nós estamos aqui no Team Explore, aqui, né? Team Explore. Então, você vai clicar na casinha aqui. Então, ele vai dar as opções para você aqui do próprio GitHub. Eu vou pedir que vocês cliquem em Sync, tá? Sincronização, para sincronizar o que a gente tem aí de local e remoto. Tá? Então, eu estou pedindo para fazer isso porque deu um problema na minha máquina aqui, então talvez isso vai pedir para que faça isso aí. Vou clicar novamente na casinha. O que acontece? Quando eu clico nessa casinha aqui, eu estou no Home do Team Explorer. Então eu tenho um link agora do GitHub, do nosso projeto. Basta que você clique nesse link, então, e você vai observar então que ele está lá. Né? O código-fonte foi adicionado agora. Né? Então, vamos fazer agora uma simulação de que você vai fazer um clone, então. Você vai chegar lá na tua casa ou no teu ambiente de trabalho e você quer, então, pegar esse código-fonte que foi recentemente adicionado no meu repositório do GitHub, né? Então, esse procedimento, pessoal, é chamado de clone, né? Ou seja, você vai clonar mesmo esse projeto, né? Então, você vai baixar ele na sua forma integral mesmo aí, né? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, pessoal, quando você acessa esse caminho, que, no caso, a pessoa, quando ele pede para clonar, ele vai passar para você, então, esse caminho aqui do repositório. Na maioria das vezes, quando você clica aqui, Clone or Download, você não tem essa opção de Open em Visual Studio. Isso aqui facilita a vida da gente. Então, eu vou levar em consideração que vocês não possuem este cara aqui, né? Então, como que você faria esse clone aí, né? Então, olha só, vamos simular aqui que você está aqui, então, vou fechar aqui esse projeto, vou dar um Close Solution, né? Então, olha só, você, então, abrindo o Visual Studio, você abre o Visual Studio, você vai ter aqui a opção do Team Explore, tá? Você vai ter essa opção do Team Explore. Você vai clicar aqui em Manage Connections, aqui, esse plugzinho, né? Olha só que interessante, aqui ele mostra todos os repositórios que eu possuo na minha máquina aqui, que eu trabalho. E o que eu quero fazer? Qual que é o meu objetivo? Eu quero clonar. Perceberam que tem uma opção de clone aqui, né? Então, o que eu faço? Então, primeiramente, quando eu clicar aqui em clone, eu vou copiar esse endereço aqui. Basta você clicar, então, aqui no Copy to Clipboard, copiar para a área de trabalho, né? Então, você copia na memória. E lá no teu Visual Studio, você vai escolher a opção de clone. E você vai colar essa URL aqui. Você dá um paste nele. Né? E basta, então, que você clique em clone. Obviamente, se eu tentar clonar aqui, ele vai falar, olha, você já possui esse repositório. Né? Eu vou mudar aqui o caminho aqui desse repositório local. Eu vou colocar 2 aqui, ó, tá? Para que não dê conflito, né? Mas claro, você poderia escolher um outro caminho também. Veja que você tem essa opção aqui de escolher um outro caminho. Então você pode escolher lá um local que você acha melhor para você. Então eu vou clicar em clone aqui, né? Simples assim. Então ele vai clonar aí todo o projeto, né? Eu vou dar um pause aqui, enquanto ele faz esse clone, para que a gente comece. Eu acho que vai ser até rápido aqui. A internet tá até satisfatória hoje aqui, né? Vamos ver aí. Não, vou parar, meu. Não, beleza, clonou. Então, pessoal, olha só. Fez o clone, né? Então eu vou ter ele aqui. Cadê? Onde é que ele está aqui na minha...
Aqui, ó, Web App, né, SGC2. Vou dar um clique duplo, então eu vou entrar nesse repositório. A partir de quando eu entrei no repositório aqui, eu posso abrir a solução. Ele vai aparecer para mim a solução logo abaixo. Então eu clico aqui na solução e ele já vai abrir o projeto para mim. Uma informação importante é o seguinte: todas as vezes que você faz clone do teu projeto, tá, é muito interessante que você faça uma restauração de pacotes. Tá? Então olha só, ele está abrindo aqui, está demorando um pouquinho aqui, porque ele acho que ele ainda está processando ainda, está abrindo todo o projeto. Né? Vou dar um timezinho aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se ele conseguiu, então, abrir o meu projeto. Vocês vão vir aqui em File, View, Solution, Explore. Tá? Tem que ter essa paletinha aqui. Veja que ele já me mostrou, então, todos os arquivos do projeto que eu acabei de clonar. Tá? A única coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção é em relação às dependências. Se tiver um ponto de exclamação aqui, é porque ele não restaurou o pacote. Tá? Então, cada projeto aqui, pessoal, possui as suas dependências aqui. Às vezes pode aparecer um ponto de exclamação. Isso pode... Esse xizinho aqui, tá? Eu vou falar dele depois. É algo novo aí, que até aconteceu com um colega na sala aí, né, o Diego. E daqui a pouco a gente resolve esse problema aí. Eu acredito que é algo relacionado à solução. De qualquer forma, eu vou pedir que, se você tem algum problema de exclamação em dependências, qualquer projeto desse, você vai clicar então na solução, nessa opção da solução, botão direito, vai ter a opção de Restore NuGet Packages, ok? O que ele vai fazer? Então, ele vai pegar todos os pacotes, todas essas dependências de todos os projetos e vai resolver isso para você, certo? Ok. Vamos continuar então a nossa videoaula. Tá? Vamos lá. Eu vou fechar aqui esse projeto aqui, vou dar um Close Solution, porque eu fiz um clone, eu tenho o principal, correto? Então eu vou fechar. Isso aqui foi só um exemplo de você clonar em qualquer outro lugar, ambiente de trabalho. Então, como eu já tenho o projeto aqui, eu vou abrir o meu original. Tá? Eu vou abrir aqui o que eu tenho. Inclusive, pessoal, no Visual Studio você tem uma opção de File, Recent Projects and Solutions. Então, projetos recentes. Tá? Então eu tenho aqui, qual que é o recente aqui? Eu tenho esse cara aqui que é o 2, e tenho esse cara aqui que é o principal que eu tinha. Né? Eu tenho um clone e eu tenho um outro que é oficial, que a gente está no nosso vídeo aula. Ok? Então eu vou voltar para ele. Então esse carinha aqui é bem interessante para que vocês localizem os projetos anteriores que vocês tinham trabalhado em outro momento e por aí vai. Eu vou clicar aqui. Então, pessoal, continuando, vamos então dar foco agora na nossa camada de infraestrutura. A gente precisa, então, primeiramente, instalar aqui o mecanismo que vai permitir que a gente grave dados, obtenha dados, né? E a gente sabe que esse mecanismo aí, que é uma ORM, que chama-se Entity Framework. Tá? Então, a gente vai fazer uma instalação do Entity Framework. Para você instalar o Entity Framework, claro, você tem que estar online. Você vai clicar com o botão direito no projeto. Você vai na opção Manage NuGet Packages. Então, a gente tem um gerenciador de pacotes, chamado NuGet, da Microsoft. Tá? Então, o que você vai fazer? Né? Você vai aqui em Browse. Você vai localizar quem? Né? Eu vou copiar o que eu tenho aqui para evitar digitar, porque eu estou no notebook e fica um pouquinho ruim. Mas vocês vão digitar nesse browser que eu pesquisar, é o microsoft.htframeworkcore.sql server, que é o foco do banco de dados que nós iremos trabalhar, o provider dele, que é o SQL Server. Então ele vai aparecer para a gente aqui, em duas versões. Né? Então a gente vai instalar essa versão 2.0.2. Tá? Então esse cara aqui, ele é o nosso ORM, né? Objeto de mapeamento relacional, que é um padrão aí que a gente tem. Né? Então você vai instalar esse cara aí, na versão 2. Então você vai clicar em Install. Tem que estar online, obviamente. Então ele tem uma série de dependências aqui, você vai confirmar as dependências. Tá? Então você vai confirmar. Okay. Ele, para saber se ele está instalado ou não, ele vai ficar aqui marcado como verde, aqui, uma opção verdinha aqui, como OK, né?
ou você pode vir na opção Installed, que aqui ele vai ter aqui a opção de, vai mostrar quais são os pacotes que você tem instalado, né? Ele até deu aqui, ó, se a questão da licença, aceitação de licença, dá um I accept aqui, eu aceito, né? Para confirmar aí a instalação. Olha só, ficou verdinho, né? Tá instalado, né? Você tem a opção aqui, inclusive, para aqueles que estão instalados, ó, nessa opção aqui, você tem a opção de uninstall. Você tem a opção de desinstalar. Nós não faremos isso. Nós queremos deixar o Entity Framework. Outra coisa que vocês vão procurar, então, aqui em browser, vocês vão procurar esse outro cara aqui, que a gente vai precisar dele. Eu não vou digitar também, então, olha só, eu vou colar aqui. A gente vai precisar do microsoft.entityframework.tools, tá? Você vai instalar ele nessa versão 2.0.2. Esse recurso de ferramenta, tools, vai permitir com que a gente execute o comando chamado update database, né? Migration, usando a API migrations, que a gente vai ver o que significa isso aí. Então, a gente precisa dele, tá? Para que a gente, de fato, pegue essa classe cliente e mapeie ela para o banco. Então, quem faz isso é essa API chamada migration, através do comando update database. A gente vai trabalhar muito com essa API. Você vai clicar em instalar aí, tá? Clica em instalar aí. E você confirma aí as dependências e a aceitação da licença também. Aí accept. Então, pessoal, instalou, né? Você pode observar, eu vou fechar aqui então essa paleta aqui do NuGet Package, vou fechar. E você pode observar que na nossa camada de infraestrutura, em dependências dos pacotes NuGet, você pode ver que ele tem aqui. Nós temos os dois caras instalados aqui, que é o Entity Framework Core e o Tools, certo? Tem que ter esses dois caras aqui. Beleza. Vamos então agora criar o nosso contexto. Dentro da pasta Data, né, nós vamos criar a nossa classe Contexto. A gente precisa dela para que realmente a gente consiga fazer esse mapeamento aqui. Então eu vou na pasta, na pasta Data, botão direito, Add Class. Eu vou adicionar uma nova classe. Essa classe eu vou chamá-la de, vamos lá, cliente, que é um sistema de gerenciamento de cliente, né? Então eu vou chamar de cliente, cliente context. Tá, você pode escolher o nome da sua preferência, tá? A gente usa esse padrão aqui, essa convenção, que a gente sabe que isso aqui é uma classe de contexto mesmo, né? Então vou adicionar aqui. Galera, a classe contexto, você já conhece do semestre passado, ela tem que ser pública, né? Ela herda de quem? De DB Context, então isso aqui é herança, né? Então ela vai herdar de DB Context, não mudou nada do que foi passado no semestre anterior. Então aqui ele não conhece essa classe, então você tem a opção da lâmpada aqui. Ele fala, olha, você vai ter que então o quê? Usar o Microsoft Entity Framework Core, você vai ter que usar esse namespace aqui, né? Feito isso, pessoal, você vai precisar também, que a gente já conhecimento de vocês, ter um método construtor. Então tem o setor. Esse método construtor aqui, né? Você vai ter que passar alguns parâmetros para ele, que isso aqui é novo, tá? Então esses parâmetros que serão passados aqui, eu vou copiar de um projeto que eu tenho para a gente ganhar tempo. Ok? Deixa eu pegar ele aqui. Então os parâmetros são... copiar aqui. Então o parâmetro é uma classe, vou colar aqui, chamada DB Context Options. Então é obrigatório você passar esse parâmetro no construtor, desse tipo aqui. E informar qual é o teu contexto. Obviamente o contexto nosso chama-se cliente context. Então eu vou dizer aqui, que é o nosso cliente context. Então deixa eu até reduzir aqui um pouquinho. Né? Ok? Isso aqui é obrigatório. Sem isso aqui a gente não vai conseguir fazer com que o entity funcione. Tá? Um outro detalhe também, você vai ter que falar para ele, olha, como eu estou herdando de DB Context, eu vou passar esta instância aqui de options para a minha classe base. Então eu vou colocar base, quem? Vou passar aqui options. Não, fiquem tranquilos que essas questões aqui de o porquê que está sendo feito isso, a gente vai estar aprimorando conforme as aulas aí. Mas de qualquer forma, pessoal, isso aqui sempre é obrigatório.
Então, quando você for criar teu contexto, você vai ter que ter um construtor, passar o DB Context Options com o teu contexto e passar para esse base, que é a sua classe base, que é esse cara chamado DB Context. Ok? Eu vou salvar, né? Vou fazer um build na minha aplicação, build solution, então eu vou compilar para ver se está tudo ok, para ver se eu tenho algum erro de escrita, né? E você vai ter que observar aqui se está tudo ok, né? Tem que passar os 3 projetos aqui, né? E acho que ele deu um erro aqui, né? E esse erro, ele está me dizendo o seguinte: olha só, você tem na sua camada de infraestrutura uma versão do Entity Framework Core 2.0.2, mas na outra camada, que foi a que a gente criou anteriormente, você tem o Entity Framework Core da versão 2.0.1. Então vamos fazer uma pequena correção aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, então vamos sincronizar essas versões aí, porque aqui da infraestrutura está correto. Mas aqui na minha camada de interface de usuário, né, ela está uma versão desatualizada. E até notificou lá, tá 2.0.1. Como que eu faço isso de uma forma muito simples aqui, fazer a atualização? Pessoal, você vai clicar com o botão direito no projeto, no caso aqui é o I. Vou na opção aqui, editar, edit o arquivo CS Project, que é o arquivo do projeto. Vou mandar editar esse projeto aqui. Tá? E vou dizer para ele aqui, então isso ficou bem legal, porque basta que eu venha aqui na referência do meu Entity Framework Core, que ele está reclamando, e vou falar, ao invés de ser 2.0.1, ele vai ser 2.0.2. Isso é legal, porque ele já faz esse download automático no mês, ele faz essa atualização automática, basta que eu salve isso aqui. Isso aqui é realmente muito bom. Nas versões anteriores do ASP.NET NGC, a gente tinha que ir lá no NuGet Package fazer essa atualização de pacote. Se você observar aqui, ó, eu vou fechar então, ele já colocou uma versão nova para mim aqui no meu projeto. Isso é muito bom mesmo. Então eu vou fazer a build novamente, build solution. Né? Então ele tem que passar agora aí. Passou. 3 com sucesso. Então, pessoal, deu certo. Um detalhe importante aqui, muitas vezes pode acontecer de 2 com sucesso, ou então, não está batendo esses valores aqui da build. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir na solução aqui e dar um clean solution. Você vai limpar a solução. Você dá um clean. E você vai fazer uma build novamente. Então você vai clicar com o botão direito, você vai fazer um rebuild solution. Tá? Então provavelmente pode ter aí algum arquivo temporário, alguma outra coisa. Limpa a solução, né? Pode estar em cache. E, enfim, é uma boa prática sempre você fazer isso aí. Tá? Principalmente no Visual Studio. Aí. Então, pessoal, olha só. Precisamos agora, é o seguinte, fazer com que a gente mapeie as nossas classes. A nossa classe que nós temos aqui no nosso projeto, na aula passada, você pode assistir o vídeo 1 aí, vocês perceberam que na nossa camada de domínio, que está nomeada como Application Core, nós temos uma classe chamada cliente. Tá? Só tem o quê? Nessa classe cliente? Ela tem um construtor vazio, sem nenhuma implementação, temos o cliente ID, nome e CPF. Então isso eu quero fazer com que esta classe vire uma tabela no banco de dados. Como que eu faço isso no meu contexto? A gente usa aqui fora, atente-se para isso, tá pessoal? Então dentro do escopo da classe, não dentro do construtor, que eu vou dar um enter, fora do construtor. Eu vou criar uma propriedade, essa propriedade aqui, que é o prop, né? Prop tab, essa propriedade ela vai ser do tipo db7, tá? Esse db7 significa o seguinte, eu estou dizendo para o meu contexto que eu quero mapear, então, quem? Cliente. Né? E aí ele disse o seguinte, cliente eu não conheço, eu não sei onde que ela está. Né? Então você vai na lâmpada aqui, que ajuda a gente, você vai falar, olha só, a sugestão que eu dou, que ela está onde? Lá na camada Entity, na camada Core, né? Então, ela está na camada Application Core, no namespace Entity. Correto. Então a gente tem que adicionar esse namespace aqui. Você pode ver que ele adicionou para a gente aqui. Ó, tá? Ele já encontrou o cliente. E vou chamar então isso aqui de clientes. Pessoal, então esse DB7 aqui, vocês vão perceber que nos materiais que eu vou estar passando para vocês, apesar de ter falado em outros momentos aí, é o responsável por configurar, setar a nossa entidade para o banco como tabela. É ele que mapeia para a gente. Tá? Por que está no plural?
porque é uma coleção. Acaba que essa propriedade aqui, a partir dela que a gente vai dar um clientes.add, então ele vai salvar. Clientes.update é o que vai atualizar. Clientes.delete é o que vai remover. Então essa propriedade, ela que vai ser responsável na manipulação desses dados, de CRUD, né, e por aí vai. Ok? Feito isso, pessoal, eu vou salvar aqui, tá? A gente vai fazer um último procedimento aqui, que é o já conhecido método onModelCreate. Então, esse onModelCreate aqui, eu vou fazer um override dele. Esse método é dessa classe base aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Um override, ou seja, eu vou fazer uma sobrescrita nela. Vou dar um tab aqui, tab não, um Ctrl barra de espaço. Ele tem que dar as opções para mim aqui. Vamos ver se ele dá as opções. Não, vamos tentar de novo aqui. Over, né? Cadê de novo? Deixa eu ver aqui. Over. Ó, override, eu vou dar um tab, espaço, ele vai dar as opções para mim. Isso facilita. Eu estou querendo pegar aqui um método chamado onModelCreate. Tá? Então vocês façam isso com calma aí. Estou passando, são vários métodos aqui, ó. Eu tenho um chamado onModelCreate. E dá um tab aí. Então ele vai assinar esse método para mim. Tá? Esse método aqui, pessoal, ele é muito importante. A gente vai falar mais dele. Ele é responsável pela configuração do Entity Framework. Uma das configurações que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu não quero permitir que o Entity Framework, no momento de mapear esta classe cliente para a tabela no banco, eu não quero que ele coloque no plural, porque ele faz isso por padrão. Então ele ia pegar esse cliente aqui e ia colocar como clientes no banco de dados. Eu não quero isso. Então eu vou dizer para o Entity Framework isso, eu vou ensinar ele a fazer isso aí. Então eu vou dizer o seguinte, deste método, essa propriedade Model Builder, então eu vou começar aqui com Model Builder, ponto, entity, da minha entidade, né? Qual entidade? Eu quero que da minha entidade, cliente, eu vou dizer para ele que ela vai se chamar, então, ou seja, o toTable, tá? Antes aqui tem que ter um abre e fecha parênteses, tá, gente? Ponto toTable. Eu quero que essa tabela se chame, então ele vai esperar um parâmetro, eu quero que ela se chame cliente, né? Só que aí tem um pessoal, inclusive, às vezes você pode entrar numa empresa que tem um padrão da empresa. Às vezes ele tem assim, TB underline cliente. É muito comum você pegar isso em empresas. Então eu vou colocar de propósito o TB cliente, que isso aí, pessoal, eu não recomendo, tá? É uma questão de semântica, né? Então geralmente a gente utiliza mesmo o nome cliente, seguindo por letra maiúscula, ok? Mas eu vou deixar de propósito aqui, para vocês perceberem que a minha classe cliente, ao invés de ele mapear com clientes, eu estou dizendo para ele que mapeie com o nome TB cliente. Então, eu preciso desse método para configurar esse framework. Vou salvar aqui. Vou dar um build novamente. Build solution. Então, pessoal, continuando. Fez o build aqui, está tudo certo. O que falta então aqui? Fazer o mapeamento. Pedir para que, de fato, isso aqui vá para o banco. Só tem um detalhe. Onde é que está meu banco? Qual que é o caminho do banco? Né? Nós não definimos isso aí. Né? Qual que é a string de conexão? Como que ele vai saber aonde vai estar gravando esse banco aí? Então a gente mudou um pouquinho aqui, galera. No nosso projeto aqui, a gente vai ter que fazer essa informação aqui na nossa camada, né, de apresentação. Até porque ela que vai inicializar todo o projeto. É a partir dela que vai estar aqui chamando a Application Core, que a Application Core também vai ter uma ligação, na verdade, a infraestrutura tem uma dependência com a Application Core. Então, é esse cara aqui, que é essa camada principal, que é o MVC, é ele que vai, então, estar inicializando todo esse processo. Então, é por isso que a gente tem uma classe chamada Startup. Nessa classe Startup, se vocês observarem aqui, ele tem algumas configurações aqui. A gente vai falar mais dessas classes, ok? Desses métodos aqui, na verdade, né? Configuration Services, né? Entender um pouco que cada método desse aqui faz, né? Porém, o nosso objetivo aqui é entender que é o seguinte, todas as vezes que inicializar minha aplicação através dessa classe, eu quero, então, acionar meu contexto. Ok? Eu quero acionar meu contexto. Como que eu faço isso? Então, eu vou copiar um código que eu tenho aqui também, para a gente ganhar tempo. Tá? Então, deixa eu pegar ele aqui.
Então, olha só, aqui, no método Configuration Services, você pode estar colocando ali, inclusive, qualquer local aqui, mas eu vou escolher aqui, eu vou colar esse código aqui, que esse código aqui, ele está dizendo, desses services aqui, eu quero adicionar um contexto. Qual que é o nome do meu contexto? O nome do meu contexto chama-se Client Context. Lembra dele, que é a classe lá? Né? É o Client Context. Eu estou falando para ele, olha, esse Client Context aqui, inclusive a lâmpadazinha não sabe, né? Esse projeto não entende ele ainda, então eu vou dizer que ele está lá na camada de infraestrutura, ele está lá na pasta data, esse contexto. Eu vou dizer para ele que das opções que ele vai injetar aqui usando SQL Server, ele vai usar a conexão de string chamada Default Connection. Tá? Então, em poucas palavras aqui, pessoal, quando inicializar a minha aplicação, ele vai chamar esse método, vai pegar os serviços disponíveis, inclusive tem do Identity, que é autenticação e autorização, né? Ele tem aqui exclusivamente, ele adiciona o contexto da autenticação e autorização, que é a Identity, que a gente vai aprender, mas o que a gente precisa é o quê? Do meu serviço, ele adicionar um novo contexto, que é o Client Context, que é a nossa classe, que nós acabamos de criar, que é essa classe aqui, né? E com as opções, né, das configurações dessa string de conexão, que é a Default Connection. Né? Por enquanto, faça só apenas esse entendimento aqui. Eu vou salvar todos aqui. E aí a pergunta é, onde é que está essa Default Connection? Onde é que ela fica? Né? Voltando aqui então no meu projeto. Na camada de UI Web, você vai ter aqui o App Settings. Só lembrando aí, pessoal, quem trabalhou comigo no semestre passado, o ASP.NET MVC 5, a gente tinha um arquivo chamado webconfig, web.config. Então entendam que este aqui é a evolução do webconfig. Ele foi descontinuado, então a gente tem agora esse cara aqui. Ok? A gente vai tratar dele também um pouquinho melhor durante as aulas aí. Mas o que importa pra gente aqui, quando você abre ele vai ter, né, da minha connection string eu vou ter um default connection. Tá? Então ele está bem aqui. Essa default connection vai apontar para onde? É o nosso famoso localDB, que é a nossa instância, MSSQL localDB, é o que a gente tem aqui no SQL Server. O database, que é o nome dele, ou seja, ele coloca um nome padrão aqui. Eu não quero esse nome extenso aqui. Né? Eu vou colocar então aqui, eu vou chamar de BD cliente. Né? Olha só, database, eu vou chamar de BD. Nem de cliente não, vou colocar a sigla. Sistema de Gerenciamento de Clientes, BDSGC. E aí, ele tem aqui a questão de Trust Connection, é True, aí ele vai usar a autenticação Windows. Lembrando que depois isso aqui para um ambiente de teste ou de produção, quando a gente for fazer publicação, a gente vai ter que mudar essa string de conexão. Mas de qualquer forma, pessoal, bem simples. Basta que você mude então aqui apenas, por enquanto, o nome do banco de dados. Vou salvar aqui. Tá? Bom, agora o meu startup, quando vai ele adicionar o contexto aqui na inicialização da aplicação, ele já sabe que vai chamar essa string de conexão. Ok? Então, pessoal, continuando, vamos fazer um mapeamento então, né, desse banco. Só um detalhe, eu vou salvar aqui, Build Solution. Tá? Vamos buildar a solução. Nosso vídeo já está com 27 minutos aqui, então vamos dar uma corridinha aqui para fechar em 30. Olha só, um detalhe que eu gostaria que vocês observassem bem, eu vou retrair todos os que a gente vai trabalhando aqui, ele vai expandindo, vai ficando meio confuso. Então você pode clicar nessa opção Collapse All, voltar todo naquela visãozinha lá. Então eu quero trabalhar em infraestrutura, né? Tá aqui infraestrutura, né? Um detalhe que eu gostaria que vocês observassem bem aqui, qual que é o meu projeto principal aqui, né? Quando eu for mandar rodar minha aplicação. O nosso projeto principal vai ser o UI Web, porque é a partir dele que tudo começa a rodar a aplicação. Então vocês não se esqueçam, pessoal, de sempre clicar com o botão direito aqui nele, tá? Isso é uma única vez que vai fazer isso aí. Você vai clicar nesse projeto, botão direito, vai falar que ele é o Startup Project. Você vai setar ele como um projeto inicial. Você vai clicar nisso aqui. Por que você tem que fazer isso? Porque quando eu rodar alguns comandos aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho no Package Manager Console, ele vai ter que saber qual projeto que é o principal. Ele vai olhar para aquele projeto. Tá? Então, se ele não tiver setado, provavelmente você vai ter um erro. Ok? Então, não se esqueçam de setar este projeto. Então, botão direito, Set
Startup Project. Né? Eu quero ver quem que vai ser o primeiro. Falar, Márcio, não está funcionando. Eu quero ver até ver nas próximas aulas aí. Aí eu vou ver realmente quem que é a peça rara aí, que não fez isso aí. Né? Tô brincando, pessoal. Vamos lá. Olha só. Então, para mapear aqui, criar o meu banco, olha só. Para mapear o meu banco, eu preciso agora usar uma API chamada Migrations, que é migrações. Isso aqui, nesse momento, é um pouco confuso para vocês. A gente vai ter também uma aula só de migrações. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu preciso, então, fazer com que esse contexto mapeie para o banco. Então, eu tenho que dar um comando para ele. Qual o comando? Primeiramente, fazer com que ele adicione essa migração, essa API. Olha só, dá uma olhada aqui, pessoal, no Package Manager Console. Essa paleta aqui. Se ela não estiver disponível, eu vou fechar aqui, você pode, do Quick Launch aqui, chamá-la, né, Package, eu falo isso aqui no primeiro vídeo lá. Package Manager Console. Ela tem que estar disponível aqui. E o comando que eu vou rodar agora, pessoal, tem que estar, ok, o meu banco está na camada de infraestrutura. Eu vou ter que escolher a infraestrutura. Tá? Então, eu vou adicionar uma nova migração. É necessário que você faça isso. Então, add, migrations, escreve migration. E essa migração você vai escolher um nome. Eu vou chamar assim de inicial. Ou seja, é a nossa primeira migração de criação de banco, é o que tudo ocorre. Ele vai criar banco, criar as tabelas, tudo mais. Então eu vou adicionar essa migração aí. Quando eu faço isso, pessoal, tá? Quando eu adiciono essa migração, o que vai ser feito no meu projeto? Ele vai criar uma pasta. Opa, deixa eu ver o que deu aqui. Tá, entendi. Essa pasta aqui, Migrations, ela vai ser criada no nosso projeto. Porém, ele reclamou, que ele deu um erro. Ele falou, olha, Márcio, é o seguinte. Você está querendo adicionar uma migração, mas você tem dois contextos atualmente, né? Você tem um contexto de, a gente não sabe, vocês não sabem, mas a gente tem um contexto para autenticar, autorizar e o cliente context. Só que eu vou ter que deixar explícito para ele, então, que eu quero criar essa migração para aquele contexto que é cliente context. Então, add migration, vou passar um parâmetro aqui, então, hífen, context. Ou seja, o nome do meu contexto, qual que é? Eu quero criar essa migração. Cliente context. E vou chamar de initial. Vamos ver se vai funcionar agora. Vou dar um enter aqui. Bom, agora sim, ele sabe que estou adicionando uma migração, né, para aquele contexto que é o que a gente criou, cliente context. O que ele fez aqui, pessoal, basicamente? Essa migração, quando eu adiciono, na verdade ele cria uma classe com o nome que eu identifiquei como inicial, que herda de migrations. O que ele vai fazer então, pessoal? Olha que interessante. O que ele vai fazer então? Ó, create table, que é o que a gente pediu, não foi o TD cliente? Né? Então ele vai pegar aquela minha classe e vai criar aqui os comandos que vão ser disparados para o banco. Tá? Em poucas palavras aqui, esta classe aqui, basicamente, ele vai o quê? Permitir, então, disparar isso aqui para o banco e criar uma tabela, que é o método app. Ah, Márcio, eu não estou entendendo nada que você está falando, estou um pouco confuso. Fiquem tranquilos, vocês vão aprender isso futuramente. Mas pensam assim, para eu mapear a minha classe para o banco, eu preciso criar uma migração. Eu preciso criar uma migração inicial. E essa migração, pessoal, ela tem um método up e um método down. Então, o método up é o create table. Se em algum momento eu me arrependi de criar esse create table, eu posso falar assim, olha, executa o down, ou seja, ele vai fazer o contrário, ele vai apagar aquela tabela, ele vai dar um drop na tabela. Então é possível versionar as minhas migrações conforme o momento que eu achar melhor. Eu posso fazer reverter, então, eu criei. Mas eu não quero mais aquela tabela. É possível então reverter aquele comando. Isso é muito bom. Vocês vão ver depois como que a gente chama o método up-down. Em poucas palavras, pessoal, não vou falar muito aqui. Então ele criou então a migração com aquele comando. Então ele criou uma pasta chamada migrations com essa classe, né? E por último, após a criação da migração com esse comando aqui, que vocês vão praticar bastante, isso aqui a gente vai usar muito, eu vou agora disparar, falar assim, agora atualize no banco. Então eu vou chamar um comando update database. Inclusive eu acho que você já conhece esse comando aqui, já teve aula comigo, né? Eu vou dar um comando. E outra coisa, quando eu tenho dois contextos, novamente, vou ter que falar para ele qual o contexto que eu quero atualizar. Então, eu vou falar que o parâmetro context é quem? Cliente
context. Né? Eu tenho que dizer isso para ele. Tá? E vou dar um Enter. Agora sim, pessoal, ele está pegando tudo que foi feito na nossa camada de infraestrutura e está mapeando isso para o banco de dados. Ok? Márcio, é um pouco confuso, né? Eu tenho que usar Migrations? Tenho. Vocês vão ter que aprender a usar essa API chamada Migrations. Então fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula só de Migrations. Tá? Nesse momento eu peço apenas que vocês então refaçam essa videoaula, criem o que foi feito com o texto, instalam o Anti-Framework, adiciona a migração com aquele comando que acabamos de realizar e também peço que vocês façam então esse comando que é o update. A partir do momento que vocês executaram esse comando, eu quero ver de fato se ele criou essa tabela no banco. Né? Então, para fechar a nossa videoaula, lembrando que a gente tem que usar essa paleta aqui, SQL Server Object Explorer. Essa paleta aqui vai permitir que a gente gerencie o nosso banco. Né? A gente já conhece essa paletinha aqui. Se ela sumir do teu ambiente, se ela não estiver disponível aqui, vou até fechar ela aqui, ela vai estar onde? No menu View, SQL Server Object Explorer. Ela vai estar aqui. Então eu vou expandir aqui o meu local DB, que é a minha instância do SQL Server local. Database, você vai ter que ter aqui o BD, cadê o cliente aqui? Cadê ele aqui? BD, Sistema de Gerenciamento de Clientes, que é esse aqui que eu acabei de informar lá. Vou expandir Tables. Então, se você observar, tem que ter o TB cliente. Eu ensinei ele e falei, olha, eu quero lá, o TB cliente. Legal, mapeou do jeito que eu pedi. Né? E as colunas, realmente, com cliente ID, CPF nome. Né? Olha só que horrível, está indo em varchar max. Né? Então, a gente vai ensinar o Entity Framework a não falar, dizer, olha, eu não quero em varchar max. Né? Então, nas próximas aulas, iremos aprender, então, a configurar melhor nossa tabela, nosso banco, tá ok? Então, eu vou salvar aqui e vou fazer um commit dessas alterações. Né? Então, eu vou jogar agora para o nosso controle de versão. Então, aqui a gente tem a canetinha. Ele disse aqui, ó, Márcio, você tem 8 alterações, aqui, 8 mudanças. Então, quais foram as mudanças que eu fiz? Ele mostra, olha, você criou aqui o cliente context, você criou a migração, os arquivos de migração. Como você adicionou um novo arquivo, ele muda esse arquivo CS Project. Então, o que eu vou colocar, descrever aqui? O que esse meu commit faz? Né? Ele cria a classe contexto, classe cliente context, né? Vamos chamar assim, classe cliente context, e adiciona migrations, certo? Aí você pode escrever da melhor forma que você achar melhor. Então eu quero já fazer o commit, ou seja, commitar localmente e já fazer um push, já enviar para o meu servidor. Eu sugiro que vocês façam isso aí. Ele já vai fazer o commit local e já vai enviar para o servidor. Então tem que estar tudo zeradinho aqui. Ele vai ter que fazer esse push para mim aqui automático. Ele está fazendo lá. Pushing no nosso branch master aqui. Depois a gente vai até mudar essa master aqui, né? Deixa ele fazer aí. Aí você tem que estar online também. Ok? Sucesso, né, de envio. Legal, pessoal? Fechamos então essa nossa videoaula. Na próxima aula iremos melhorar então nossa camada de infraestrutura. Então até a próxima aula. Um grande abraço a todos aí.